Boa tarde, minhas amigas e amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, 24 de dezembro de 2020, eu trago mais uma informação para vocês, para como você pedir a revisão, no caso para quem teve dois empregos, e daqui para frente também quero te mostrar como que vai ficar essa questão da revisão a partir de janeiro de 2021. Bem, meus amigos, as contribuições feitas no mesmo período podem ser somadas para calcular a renda mensal. No caso, professores, enfermeiros, vigilantes, porteiros e muitas outras categorias que têm cargo, em mais de um turno ou em mais de uma empresa, acabam aí por contribuir em mais de uma vez com a Previdência em um mesmo período. Então, desde o dia 18 de junho de 2019, o INSS ele soma os salários de contribuições de atividades concomitantes, mas que os segurados que trabalharam em dois empregos com carteira assinada na mesma época e não tiveram cálculo vantajoso na hora da sua aposentadoria, podem sim pedir essa revisão do benefício. Quem se aposentou antes da mudança também pode solicitar revisão na Justiça. Para o Supremo Tribunal Federal, meus amigos, quando o segurado ele não completou o tempo de contribuição para se aposentar em nenhuma das duas atividades, a renda ela é considerada para o período de emprego simultâneos, que será o valor integral da maior média salarial, acrescida aí de 1% da média das remunerações menores. Agora, o entendimento da Turma Nacional de Uniformização é diferente, onde diz que considera que os salários de contribuição de atividades concomitantes, elas devem ser somadas sem o redutor. Então, a decisão do STJ ela pode se sobrepor a essa Turma Nacional de Uniformização, que não obriga todos a decidirem da mesma forma nos juizados. Então, há boas chances de o aposentado ter o cálculo mais vantajoso. E é interessante a pessoa ela não ficar aguardando o Supremo Tribunal de Justiça definir se ela esteve perto de 5 anos de ter se aposentado, porque depois ela começa a perder o dinheiro, e onde foi a informação da Priscila Arraes e Centeno, E no meu INSS, também pelo telefone 135, é preciso você ficar atento se o salário, você pode entrar em contato para saber se o salário não estava limitado ao teto, pois o valor ele não pode ultrapassar o limite previdenciário. Você pode estar entrando em contato para verificar isso. E seja por via judicial ou administrativa, o recomendado é você procurar um advogado especialista em cálculos previdenciários para conferir se a revisão valerá a pena. Se houve prejuízo com o cálculo do INSS, no caso, você aposentado pode pedir essa revisão de renda mensal inicial e receber todos os seus atrasados de até 5 anos antes do pedido. Então, quem pode então pedir essa revisão? Os trabalhadores com 2 ou mais empregos distintos no mesmo período que tiveram aí parte dos salários desprezados no cálculo na sua aposentadoria. Então podem conseguir aí uma renda melhor, que esse é o caso típico de trabalhadores como professores, médicos, dentistas, enfermeiros, jornalistas, vigilantes, porteiros, mototáxi, garçons e dentre outros que costumam contribuir em excesso por terem cargos em mais de um turno ou em mais de uma empresa. E atenção, meus amigos, no caso, se o salário de contribuição já estava limitado ao teto, não há motivo para você pedir a sua revisão, ok? Pois não o valor ele não pode ser superior ao limite previdenciário. Então, onde você pedir a sua revisão? Aposentadorias por tempo de contribuição concedidas até 18 de junho de 2019 podem ser revistas na Justiça. Então, para benefícios concedidos após esta data, a revisão ela pode ser solicitada diretamente ao INSS. E por que, meus amigos, essa revisão ela ocorre? Ao calcular a aposentadoria por tempo de contribuição dos segurados com atividades concomitantes, o INSS ele não somava os valores das contribuições, mas aplicava um redutor sobre a atividade considerada secundária a partir do dia 18 de junho de 2019. Então, as aposentadorias dos segurados com atividades concomitantes passaram a ser calculadas
com a soma dos salários de contribuições de todas as atividades. E como saber se o seu benefício está errado, né, por exemplo? Então, é possível, né, você descobrir se houve um erro na análise do INSS, conferindo a sua carta de concessão e a memória de cálculo desses benefícios, né? Nesses documentos devem constar todos os salários considerados para o cálculo do benefício e a indicação dos que foram descartados. Então, se não tiver, né, os documentos em mãos, você também pode solicitar ao INSS pelo site Meu INSS ou também pelo telefone 135, onde você vai pedir o processo administrativo do benefício e cuidado também, porque o cálculo, né, para você saber se a revisão é vantajosa, exige aí um conhecimento, né, na questão do índice de correção do INSS, que a recomendação é sempre você recorrer a um especialista em cálculo previdenciário para poder conferir se a diferença do que irá receber na sua aposentadoria, ela compensa os gastos aí com esse processo. E como a justiça, né, ela pode aplicar essa decisão? Antes do julgamento do STJ e da Turma Nacional de Uniformização, entendida, né, que os salários de contribuições de atividades concomitantes deveriam ser somadas dessa forma, muitos segurados entraram com a revisão do benefício na Justiça, solicitando este cálculo mais vantajoso. E o Supremo Tribunal de Justiça divergiu da Turma Nacional de Uniformização que é possível provar, né, que você utilizar essa forma de cálculo determinada pelo STJ e que considera que a atividade principal né, a que tem as condições maiores e não mais a antiga. Então, levando em consideração a mais vantajosa para você, e o salário da atividade principal, ela entra no interior do cálculo da média salarial na atividade secundária. E é que complementa, né, essa renda da atividade principal, ou seja, há um redutor. O tempo da atividade secundária ele é dividido pelo tempo de contribuição necessário para você receber o benefício. Então, essa divisão irá resultar em um índice pelo qual a média salarial da sua atividade secundária será multiplicada. Então, o que muda, né? Essa média salarial ela será a soma do salário de contribuição da sua atividade principal e de um percentual do seu salário de contribuição dessa atividade secundária. E como, né, que é feito e como que é o cálculo atual do INSS? Essa lei 13.846, ela trouxe um cálculo mais vantajoso para os segurados, para quem trabalha registrado em mais de um emprego, para aí pedidos feitos aí desde 2019, onde a soma, né, das duas atividades até o limite do teto é aplicada ao cálculo básico da média salarial sem nenhum redutor. E os documentos para você pedir essa revisão, os seus dados pessoais são o RG, o CPF, a sua carteira de trabalho, os seus carnês de recolhimento. No caso de contribuições individuais, são as cópias de recibos que provem salários maiores. Ok, meus amigos? Então, essas foram as nossas informações de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter assistido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos nossos comentários. Tenham um Feliz Natal de paz, alegria e saúde. Força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.